Gente, tô aqui já no nosso Satnam. Já tô curtindo. Como vocês estão? Boa noite, boa noite. Tô aqui só curtindo o Satnam. Quanto mais eu entoo esse mantra, mais me dá alegria e também quanto mais eu vejo o significado dele, a beleza, né, do significado desse mantra, mas eu vejo que todos nós precisamos dele. Então, vamos lá, né? Vamos até segunda-feira, depois terça a gente vai mudar de mantra. A gente vai fazer os 21 dias, cada semana um mantra para uma coisa, para vocês irem sentindo também a diferença. Mas geralmente o ideal, por exemplo, desse Sat Mantra, desse Satnam, tem um específico que hoje eu vou fazer uma postura diferente com vocês, com a mão, que é justamente, muda bastante assim a sintonia, né? Quando a gente faz por 40 dias. Eles aconselham fazer por 40 dias também. Mas nós estamos começando. Vamos com uma semana desse mantra para vocês começarem a sentir, depois a gente muda e assim nós vamos, tá bom? Então, boa noite, espero que vocês estejam bem. Como é que estão os insights de vocês? Se vocês têm notado diferença. Muito legal, o pessoal que nunca tinha feito está começando a fazer. Então, tem gente que pediu a música. Se você entrar no meu YouTube, você vai encontrar na playlist, nas playlists, ali tem esse mantra, tá bom? Então, entrei no meu YouTube, Simone Arrojo Oficial, clique em playlists, acho que tá em som, e daí vocês vão encontrar. Então, tem gente que tá dormindo melhor, muitos insights, principalmente nos meus relacionamentos, a ansiedade diminuiu muito. Gente, vocês vão comer menos, olha que coisa boa, porque vocês vão dormir bem emagrece. Tirar a ansiedade emagrece, que você para de comer aquele monte de coisa que você tá comendo porque tá ansioso, né? Vocês vão ver como muda a energia da casa, vocês vão ver, vão achar. Tô sem som, Marta, tá sem som? Entra de novo. Tenho tido muitas transformações em minha relação com as pessoas, eu estou passando o dia mais calmo. Então, melhora nossas relações porque a gente começa a ser mais verdadeiro. E quando a gente é mais verdadeiro, a gente também vai encontrar situações mais verdadeiras para a nossa vida. E a gente também vai começar a entrar em verdades mais amplas sobre a vida, verdades universais. Então, tudo isso, gente, vai trazer tanto insight, vocês vão ver. Estava acordando uma semana, 4 horas da manhã, a noite passada eu dormi a noite inteira. Nossa, que bom. Que maravilha estar aqui. Minha voz está mais baixa, porque você falava gritando. Que bom. Tem gente que fala gritando mesmo, né, gente? A gente ouve assim, né? A pessoa de longe, né? A pessoa fala alto mesmo. Eu venho diminuindo a comida desde o primeiro ciclo, que bom. Você sabe que a gente diminui a comida e a qualidade da comida também. Eu já falei pra vocês, né? Vocês começam a entrar em outra sintonia, então vocês não têm vontade de beber, né? De beber, quem gosta de muita coisa alcoólica, né? Ou de comer muita coisa pesada, como eu já falei, de carnes, né? Quando a gente causa menos sofrimento na gente, a gente causa menos sofrimento no externo. Então também a gente deixa de comer carne, porque sofre, né? Aquele bichinho sofre demais. Todos os bichinhos que a gente come sofrem, então vai falar, mas as plantas não sofrem. Então, tem muitas plantas, obviamente todas as plantas também são seres sencientes, têm consciência. Mas hoje mesmo eu tava com um vasinho de hortelã, né? Então eu tirar para fazer algumas coisas com a hortelã, então você pede licença e a hora que você vai tirar, você não tira a raiz, né, toda, você tira as folhinhas, então você não mata necessariamente a planta.
muitas plantas são assim, né? A gente replantar e elas estão mais longe da cadeia de consciência. E cada vez a gente vai se alimentar, na verdade, menos, né? O ideal não é que a gente vai parar de se alimentar, muito pelo contrário, mas a gente vai entrar num centramento tão grande que você começa a ficar mais leve em tudo, gente, inclusive no peso, né? Você fica mais leve no peso, você fica mais leve nas palavras, nos pensamentos, nas suas atitudes. Então você vai ficando mais leve em todos os níveis, né? Isso é mudar de frequência. Gente, então, tem sido uma energia ótima, refletindo e vendo como a vida é maravilhosa. Eu estou conseguindo olhar e ver, calma, com pouca ansiedade. Sim, muitos insights, sonhos, mas muitas dores nas pernas e muito silenciosa. Gente, o ideal, para quem não faz yoga, né? O ideal seria fazer um yoga antes de meditar. Hoje eu fiz aqui um pouco de yoga antes de meditar. Põe as pernas para cima, a hora que você for deitar na cama, né? Deixa as pernas na parede ou na coisa da cama, né? E fica isso pro yoga, né? Eles falam que isso é muito bom para ajudar a circulação, para ajudar a tirar o peso, para voltar a circular mesmo de uma forma mais fácil. Então, coloquem as pernas para cima, isso é uma coisa tão simples de se fazer, né? Coloca uma música gostosa antes de dormir, põe as pernas para cima. Para não assustar o marido, fala que tá tudo bem, que você só tá com dor nas pernas, fica tudo bem. Ai, meu Deus, cada coisa, né, que a gente faz que os coitados dos homens não entendem. Quando faço a meditação, eu sinto meu coração batendo no peito, que bom. Muito obrigada, fico muito feliz. Também tenho enxergado muito mais o lado bonito da vida, mas mesmo com tudo que tá acontecendo. Gente, ontem eu estava assistindo Outlander. E teve uma cena fortíssima, nossa, bem difícil de assistir. E foi tão forte. E depois hoje eu acordei e eu fiquei imaginando. Eu comecei a ver, gente, entendam, por favor, eu não acho que a vida tem que ter sofrimento. Mas aquilo que aconteceu com aquele homem, que era um guerreiro, né? Um guerreiro do mal contra um guerreiro do bem. Aquele guerreiro do mal que fez tão mal ao guerreiro do bem. E daí, né, a gente dá mais questionando, por que será que isso está acontecendo, né? Uma pessoa tão má, fazer algo tão forte para um guerreiro do bem, né? Que foi uma coisa muito forte mesmo. E daí hoje eu acordei e falei assim, nossa, agora eu entendi, porque mesmo esse guerreiro do bem, ele tinha um orgulho tão forte, um apego tão forte a tantas coisas, que esse guerreiro do mal, rebaixando ele, abusando sexualmente dele, fez tanta coisa, gente, um negócio horrível. Desculpa, não estou justificando nada. Mas isso existe na humanidade, por que isso existe, né? E eu fiquei me questionando, daí eu falei, gente, mas de alguma forma, tudo que nos acontece de ruim, no fundo, é pra gente se desapegar de algo que nós estamos tão grudados. E esse guerreiro do bem, obviamente uma pessoa do bem, mas era um guerreiro também, muito orgulhoso, muito... O quanto ele teve que se desapegar de tanto orgulho, de tanta coisa, de ter que deixar, sabe, de virar a ser nada mesmo, sabe? Então, às vezes a gente está tão apegado, né, a um diploma, a um nome ou a uma profissão, né, que a pessoa já fala, olha, eu sou o doutor fulano de tal, né? Ele nem primeiro vem quem ele é como um doutor, depois vem o nome, depois cadê a pessoa, né? Você vai ver a pessoa tá lá atrás, né? Então, às vezes, gente, falando da verdadeira identidade, que é esse mantra, às vezes a vida, para deixar a gente na verdadeira identidade, ela dá uma pancada na gente. Eu mesma comecei a constelação com uma pancada, né? Tava numa coisa, fazendo algo que não tinha a ver com a minha missão. Eu fazia a minha missão, mas eu não me dedicava àquilo que realmente era para me dedicar no meu propósito. E precisou vir uma coisa muito forte na minha vida para quebrar, sabe? Quebrar o ego, quebra o orgulho, olha, quebra tudo. E daí a gente fala, meu Deus, o que aconteceu? E daí quando eu conheci a constelação.
E assim é na nossa vida. Então esse mantra, gente, ele traz consciência para que a gente não precise passar por algo tão forte como esse homem teve que passar. Mas eu vi a beleza de que às vezes só assim é necessário para quebrar. E daí eu vou ler um texto de Jesus, quando Jesus tira os mercadores do templo. E ele tira com um chicote, né? Isso está na Bíblia. E tem um trecho que Yogananda fala, por que ele faz isso? Se a gente tem que praticar a mansidão. Então eu vou falar sobre isso hoje, porque, gente, a verdade da vida está assim, além da dualidade, para que a gente saia de precisar o lado negro, empurrar o outro lado branco, né? Aquela dualidade o tempo inteiro, do lado escuro com o lado claro, né? Como é que a gente se movimenta nessa dualidade? E então veio esse insight tão bonito hoje, porque eu vi pela tortura que esse cara do mal fez a esse cara do bem. É tão chocante a tortura, mas ao mesmo tempo eu olhei e falei, gente, mas esse cara do bem, ele também precisava se despir de tanta coisa que ainda existia lá. Assim é com a gente, né, gente? Às vezes a gente só no leito de morte acorda e fala, peraí, o que realmente é a vida? Né? Eu vivia baseado em coisas só superficiais, mas será que a gente precisa chegar na morte para enxergar isso? Então esse mantra, ele tira, ele revela essas coisas, né? A força da dinâmica, das leis da vida para o nosso crescimento. E a gente, na era de aquário, pode escolher crescer pela consciência. E não mais nessa era medieval, que é o que a gente estava vendo, que eu estou vendo nesse Outlander, que é uma série forte, nessa coisa medieval ainda, de ter que matar o outro, de ser uma coisa ainda muito primitiva, né? E isso tá em tudo, a gente ainda é primitivo, eu também estou em crescimento, você também, mas a gente está estudando juntos, está praticando para que a gente possa crescer também, tá bom? Desculpa, eu fiz hoje uma introdução mais longa, mas eu acho que precisava disso, tá bom, gente? Bom, então, quem nunca meditou, estou vendo que tem mais gente aqui, eu estou vendo o pessoal bem fiel para meditar, a gente está meditando num mantra durante 21 dias, durante 7 dias é o Satnam. Então, hoje, gente, nós vamos começar com Om Namo Gurudev Namo, que é um mantra de abertura, de proteção espiritual para a nossa meditação, de conexão com todos os mestres, para que eles nos mostrem muitos caminhos, o nosso caminho de fato que leve para o nosso crescimento, para a nossa iluminação. Então esse mantra ele é importante. Depois a gente só vai fazer 5 respirações para vocês centrarem mais, e daí nós vamos fazer o Satnam. Hoje nós vamos fazer um Satnam diferente. Nós vamos colocar, eu vou falar para vocês, mas vou mostrar aqui. Nós vamos colocar a mão esquerda e a mão direita em cima da mão esquerda, o dedo em cima da mão direita e o outro dedo assim, tá bom? Esse é um mudra também do Satnam, mas esse ajuda bastante também nas nossas glândulas, né? Para melhorar todo o nosso sistema glandular. Então a gente vai meditar hoje com esse mantra assim, né? Eu vou falar para vocês novamente, a esquerda embaixo, a direita em cima da esquerda, o dedo polegar esquerdo no meio da palma da mão direita, bem fácil, não é nada demais, é só fazer assim. Hoje nós vamos meditar assim, o Satnam. A gente vai começar o Satnam com o olho 9 décimos aberto, então assim, um décimo aberto, ou seja, um pouquinho aberto, e depois a gente vai fechar. Quando você sentir, você fecha, tá bom? Então a gente hoje vai aprimorar um pouquinho esse mantra, o Satnam. Então vamos lá. E depois eu vou ler, se vocês me permitirem, esse trecho que fala do que é a mansidão, mas o que é também colocar limites
os mestres também colocam limites, não com a ira, mas com aquilo que ainda nesse mundo da dualidade precisa de um limite, tá bom? Assim a gente também aprende. Então vamos lá, gente. Palmas das mãos juntas, vamos inspirar e vamos 5 vezes no Om Namo Gurudev Namo. Então vamos lá. Om Namo Gurudev Namo. 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 Então vamos para a respiração, para o pranayama. Esse pranayama ajuda a acalmar o nosso sistema nervoso. Então a gente tampa a narina direita, inspira pela esquerda, contando até um número que você consegue. 5, 10, 15. Segura no mesmo número a respiração e solta pela narina esquerda o mesmo número. 5 vezes a gente faz isso.
Aos poucos vocês vão terminando o ciclo, agradecendo os seus pulmões. A capacidade dos seus pulmões vai aumentando conforme você vai fazendo os pranayamas. Então, nós vamos entoar o Satnam. Esse mantra, ele tem o tempo certo de entoação aqui, que é de 11 minutos, é o tempo que nós estamos entoando. Então, hoje nós vamos fazer diferente, vamos colocar a nossa mão direita em cima da mão esquerda, o dedo polegar esquerdo no meio da palma da mão direita e cruza o outro dedo da mão, o outro polegar da mão direita em cima do esquerdo. É uma postura bem simples. E assim nós vamos entoar o mantra. Um momentinho que tá. Vou ficar em silêncio enquanto olhos um décimo aberto, um pouquinho, e aos poucos vocês vão fechar os olhos. Focando na ponta do nariz, os olhos um pouquinho abertos.
Foquem no terceiro olho.
façam a postura. E agora a gente vai ficar em silêncio.
Continuem de olhos fechados, eu vou ler o trecho que eu falei para vocês. E entrou Jesus no templo de Deus e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo. E derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. Mansidão não é fraqueza. Quem é um verdadeiro modelo de paz permanece concentrado em seu eu divino. Todas as ações que daí procedem estão imbuídas do incomparável poder vibratório da alma, quer resultando num calmo comando ou num poderoso ato da vontade. Mentes sem discernimento poderiam criticar o confronto de Jesus com os mercenários do templo, valendo-se de um chicote como uma contradição a seu ensinamento. Não resistais ao mal, mas, se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. O uso vigoroso de um chicote para expulsar os mercadores e cambistas da casa de adoração pode não parecer inteiramente de acordo com a propagada imagem de Jesus como um cordeiro, que ensinou a clemência e o amor. Todavia, as ações de personalidades divinas são às vezes propositalmente surpreendentes para demover mentes complacentes de sua indolente aceitação do que é usual. Um senso acurado de adequação espiritual no mundo de relatividades requer uma ágil perspicácia e uma sabedoria imperturbável. Um curso apropriado de comportamento nem sempre é perceptível para os dogmatistas que simplesmente citam as escrituras e cuja dependência literal de máximas inflexíveis podem honrar mais a letra do que o espírito da espiritualidade em ação. Jesus reagiu a uma situação insustentável, não a partir de uma ira emocional compulsiva, mas de uma justa indignação divina, em respeito à imanência de Deus em seu local sagrado de adoração. Jesus não sucumbiu internamente à ira. Os grandes filhos de Deus possuem as qualidades e os atributos do Espírito, que é sempre tranquilo. Por meio de seu aperfeiçoado autocontrole e da união divina, eles alcançam o domínio sobre cada nuance da disciplina espiritual. Tais mestres participam plenamente e com a empatia dos acontecimentos humanos, mantendo, porém, uma transcendente isenção espiritual para com as ilusões da ira, cobiça ou qualquer outra forma de escravidão aos sentidos. A mansidão das personalidades divinas é muito vigorosa porque se baseia no poder infinito que está por trás de sua bondade. Elas podem utilizar esse poder numa forte dramatização para divertir aqueles que se mantêm obstinadamente indiferentes a vibrações mais brandas. Assim como um pai amoroso pode recorrer a uma firme disciplina para impedir seu filho de praticar ações prejudiciais, também Jesus simulou uma demonstração de ira espiritual a fim de dissuadir aqueles, entre aspas, crescidos filhos de Deus de atos ignorantes, cujos efeitos seriam com certeza espiritualmente prejudiciais para eles próprios, bem como para a santidade do templo de Deus. Ações divinamente guiadas podem exigir meios extraordinários para corrigir um erro, mas elas nunca são ativadas por uma ira injustificada. Então, vamos esfregar as mãos, se colocar nos olhos, agradecendo essas palavras, esse aprendizado também.
Aos poucos a gente vai voltando pra cá. Achei bem forte hoje, achei bem forte essa passagem aqui, né? Eu acho que é um bom treino pra gente, né? Perceber que sim, né? A gente precisa abrir mão de tantas coisas, né? Pra gente aprender, mas a gente precisa ser firme de vez em quando. Não por causa de uma ira, porque nós estamos descontrolados e a gente tem vontade de fazer algo contra alguém, mas porque naquele momento a disciplina espiritual e a correção espiritual é necessária. Então, saber esse discernimento é uma coisa que não é tão fácil para todo mundo, né? Então, espero que vocês tenham aproveitado a meditação de hoje e as palavras, achei bem forte. Verdade, não me senti muito bem comendo carne, tava falando da carne, né, no começo. Simone, no meu carro senti ansiedade e enxaqueca. Obrigada, quem falou que eu sou especial. Também estou assistindo, adoro suas dicas. Você pode falar depois sobre o Timo, sim, uma hora eu falo qual o nome da série. Outlander, o nome da série, é uma série forte, gente, de assistir, mas eu acho que é uma reflexão também desse estado medieval, né, que nós vivíamos e que de alguma forma ainda vivemos. E o quanto esse estado medieval, enquanto algo que nos empurra, algo que a gente considera mal, uma pessoa ou uma situação, pode mostrar que na verdade ali a gente está aprendendo a abrir mão de alguma coisa. Né? Do que a gente precisa abrir mão quando nós estamos pressionados por uma situação de crise? O que a gente precisa aprender? Né? O que a gente precisa aprimorar na direção da nossa vida? Às vezes a gente está num casamento só por conforto, às vezes nós estamos trabalhando numa coisa porque não tinha outra mesmo, às vezes a gente está numa situação qualquer, que a gente dá um monte de desculpas e de repente vem, sei lá, um sintoma ou uma dificuldade emocional e nós somos de alguma forma obrigados a olhar para o que nós não estamos mais vibrando numa ressonância de acordo com a nossa verdade. Então esse mantra, ele ajuda a gente nessa nossa verdade, mas também nos ajuda a compreender essa verdade mais ampla, que os grandes mestres que passaram por esse planeta nos mostraram e os que não passaram também estão aí disponíveis para a gente entender. Então é isso, gente. Então, excelente noite a todos vocês e a gente volta amanhã às 10 horas da noite. Eu estou amando meditar com vocês e vamos juntos no nosso desenvolvimento espiritual, nas nossas fichas que vão caindo. A gente vai aprendendo. Obrigada, Om. Obrigada a todos vocês. Um beijo, gente. Gratidão. Olha, os vídeos, todas as meditações, os 2 ciclos estão sendo colocados lá no YouTube, na minha página oficial. Então, se vocês quiserem meditar de manhã com outra, podem meditar também, né? Pode meditar 2 vezes por dia, fazer Satnam quantas vezes vocês quiserem, ficar entoando o mantra, isso vai ajudar bastante, tá bom? Gente, Satnam, um beijo para vocês e até amanhã.